Sempre tive uma opinião muito firme sobre isso e venho observando com extrema atenção tudo o que tem acontecido ao redor. E, para mim, nos últimos anos, um verdadeiro caos real tomou conta do Palácio de Buckingham, depois que revelações chocantes afirmaram que um dos netos da rainha Camila foi apanhado roubando joias inestimáveis da princesa Kate. O escândalo abalou profundamente a Casa Real, provocando indignação e incredulidade em todo o país. No entanto, a verdadeira bomba estourou quando o príncipe William decidiu intervir pessoalmente, anunciando seu veredicto final sobre o caso. O que teria levado a um ato tão surpreendente? E como William escolheu lidar com a situação? Foi o momento em que o silêncio encontrou a justiça. O desaparecimento da Safira, tudo começou de forma discreta, sem manchetes de última hora ou escândalos estourando na primeira página. Foi algo bem mais silencioso e infinitamente mais perturbador. A ausência. Um único objeto desaparecido, pequeno o suficiente para caber na palma da mão, mas carregado de enorme simbolismo. O broche de safira, que antes repousara junto ao coração da princesa Diana e depois fora entregue a Kate Middleton por William, simplesmente sumiu, sem aviso, sem rastro, sem explicação. Para quem vive fora dos muros do palácio, poderia parecer apenas mais uma joia da vasta coleção real. Porém, para aqueles que conheciam a história por trás da peça, era algo quase sagrado. Aquela safira era muito mais do que uma pedra preciosa. Era um símbolo. Guardava a ternura de Diana, a dor da sua ausência e a promessa de continuidade da sua memória através de Kate. Cada brilho azul recordava que o passado ainda vivia, silencioso e delicado, dentro do presente. Quando o broche desapareceu, o ambiente em Kensington Palace se encheu de inquietação. O ar ficou pesado com perguntas não ditas. Funcionários trocavam olhares desconfortáveis ao caminhar pelos corredores, fingindo normalidade enquanto suas mentes tentavam encontrar explicações. A rotina impecável da vida real vacilou, mesmo que discretamente, sob a sombra de algo inexplicável. A própria Kate procurou em silêncio, quase com desespero, embora nunca deixasse que sua aflição se tornasse visível. Gavetas foram esvaziadas, caixas reviradas, lembranças revisadas. Todos os possíveis lugares onde o broche poderia ter sido guardado foram verificados 2, 3 vezes. Seus dedos tremiam levemente cada vez que abria um estojo de joias
e o encontrava vazio. Ainda assim, forçava um sorriso calmo sempre que alguém entrava no cômodo. A princesa de Gales não podia demonstrar fragilidade. A portas fechadas, William percebia seu silêncio. Ele a conhecia profundamente. A hesitação antes de falar, os longos olhares para a caixa de veludo agora vazia. Não precisava perguntar o que estava acontecendo. A ausência daquela safira, a joia que simbolizava a ponte entre sua mãe e sua esposa, era como uma ferida invisível para ambos. Em poucos dias, os sussurros começaram. Guardas revisaram gravações de segurança. Camareiras foram questionadas discretamente. Até auxiliares de longa data evitavam contato visual, como se sentissem que algo sagrado havia sido profanado. O broche não tinha sido perdido, tinha sido levado. E no mundo onde cada passo é observado e cada palavra registrada, ninguém conseguia entender como isso fora possível. Do lado de fora, os jardins continuavam floridos. Câmeras piscavam nos portões. O mundo acreditava que a família real seguia impecável, intacta, perfeita. Mas lá dentro, o desaparecimento daquela safira começou a desmantelar algo muito mais profundo do que regras ou segurança. Mexeu com sentimentos, tocou em memórias, porque em um palácio construído sobre aparências, até mesmo uma joia desaparecida pode sussurrar segredos que ninguém está preparado para ouvir e acender uma tempestade forte o suficiente para abalar a própria coroa. Uma pequena joia com uma história muito maior do que seu tamanho havia sumido dentro do palácio. Mas o que tornava essa peça tão poderosa? E que tensões invisíveis sua ausência poderia provocar dentro das paredes reais? Agora, vamos entrar na tempestade oculta que se formava em Kensington Palace. Os sussurros sob a coroa. Por fora, o palácio de Kensington parecia uma imagem de calma real. Os relvados estavam cortados com precisão milimétrica, os canteiros transbordavam de cor e os guardas mantinham-se imóveis sob o sol da tarde. Além dos portões, fotógrafos esperavam pacientemente, ansiosos por captar um vislumbre da família real, sem imaginar que por trás daquelas paredes majestosas algo terrivelmente errado acontecia. No interior, o ar era diferente, silencioso, mas denso, como se o próprio edifício contivesse a respiração. Kate Middleton, a princesa de Gales, seguia o seu dia com a mesma elegância que há muito a tornara a favorita do público. Cumprimentava os funcionários, participava nas reuniões, comparecia aos compromissos oficiais, mas quem a observava de perto
percebia que algo havia mudado. O seu sorriso já não alcançava os olhos. O brilho habitual, que irradiava serenidade, parecia apagado, substituído por uma preocupação impossível de disfarçar. O desaparecimento do broche de safira, a joia tão estimada da princesa Diana, mais tarde oferecida a Kate por William, tornara-se mais do que uma simples perda material. Era uma ferida que as palavras não conseguiam descrever. Para o mundo, podia tratar-se apenas de mais um adorno real entre tantos outros. Mas para Kate, aquela safira era sagrada. Representava continuidade, o elo entre o legado de Diana e o seu próprio papel como o rosto moderno da monarquia. Perdê-la era como ver quebrado o fio invisível que unia o passado, o presente e o significado de tudo. William foi o primeiro a notar o tormento da esposa. Reparou na forma como ela desviava o olhar das câmaras, como o riso se desvanecia mais depressa e como evitava perguntas demasiado íntimas. Numa tarde calma, enquanto o sol se punha por trás dos jardins do palácio, perguntou-lhe com voz suave: O que se passa? Kate hesitou, respirou fundo e, após um longo silêncio, murmurou apenas: desapareceu. Não era preciso acrescentar nada. O silêncio que se seguiu disse tudo. A máquina real reagiu de imediato. A segurança foi reforçada, os guardas interrogados e cada canto dos aposentos reais minuciosamente inspecionado. Nada. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma atividade suspeita, nenhuma caixa fora do lugar. A safira tinha simplesmente desaparecido, não perdida, não esquecida, desaparecida. E então começaram os murmúrios, rumores discretos entre o pessoal do palácio, sussurros nos corredores e olhares fugidios nas áreas de serviço. Mas os que estavam mais próximos de Kate sentiam que havia algo mais profundo, mais íntimo, escondido sob aquele mistério. Enquanto os portões do palácio permaneciam imóveis e serenos, uma tempestade silenciosa crescia por dentro, feita de perguntas que ninguém ousava pronunciar. O que realmente acontecera à safira de Diana? Quem a teria levado? E por que motivo a perda parecia carregar um peso tão maior do que o valor da joia? Talvez fosse o prenúncio de uma fenda mais profunda no próprio coração da realeza. Uma safira desaparecida estava a semear inquietação dentro de Kensington Palace. Mas será que algum dia seria encontrada? E quem poderia tê-la roubado? Foi então que surgiu a fotografia que destruiu a paz real. Tudo começou com uma simples imagem, aparentemente inofensiva. Numa tarde ensolarada,
uma publicação alegre apareceu nas redes sociais, partilhada por uma adolescente despreocupada que não fazia ideia da tempestade que estava prestes a causar. No jardim banhado de sol de uma propriedade rural, Lola Parker B.S., neta da rainha Camila, sorria radiante para a câmara. Mas não era o sorriso encantador que chamava a atenção do mundo. Era o brilho do broche de safira preso ao seu vestido. O mesmo broche que pertencera à princesa Diana e, mais tarde, a Kate Middleton, a princesa de Gales. Uma relíquia real, repleta de história, emoção e memória. Em poucos minutos, a imagem espalhou-se pelas redes sociais como fogo. Em poucas horas, os tabloides do mundo inteiro a estampavam nas suas capas. As perguntas multiplicavam-se como uma joia que simbolizava a graça de Diana e fora entregue a Kate como sinal de confiança e continuidade, tinha ido parar ao peito da neta de Camila. Por que razão Kate se mantinha em silêncio e por que o palácio se recusava a comentar? Por trás das paredes reais, a serenidade deu lugar ao caos. Os corredores de Kensington e Clarence House encheram-se de sussurros e passos apressados. Aquilo que começara como uma publicação inocente estava a transformar-se rapidamente num escândalo real. O pesadelo tinha começado. Kate, normalmente serena e contida, estava profundamente abalada. Aquele broche não era apenas uma joia, era uma ponte para a falecida princesa Diana, um elo entre duas gerações de mulheres reais. Vê-lo exibido fora do seu círculo íntimo era algo doloroso, como se tivesse perdido uma parte de si mesma. A reação do príncipe William foi mais silenciosa, mas muito mais perigosa. A raiva fervilhava por baixo da superfície, controlada, mas impossível de disfarçar. Para ele, aquilo não era um mal-entendido. Era uma traição envolta em safira e ouro. Cada fotografia de Lola ao usar o broche aumentava a ferida. Assim veio a confrontação por trás das portas pesadas de carvalho de Clarence House, um lugar onde a história já se escrevera e se partira muitas vezes antes. A atmosfera era tensa, quase sufocante. William sentou-se diante da rainha Camila, o maxilar cerrado, a voz firme, mas controlada. Ao seu lado, Kate mantinha-se em silêncio, segurando uma fotografia impressa da imagem que incendiara o reino. "Aquela safira era da minha mãe", disse William pausadamente, cada palavra carregada de peso. "Como é que foi parar ao pescoço da sua neta?" Camila manteve a compostura, mas o olhar denunciava desconforto. Tentou justificar-se, afirmando que tudo devia ter sido um mal-entendido, que talvez Lola
a tivesse apenas emprestado inocentemente, sem qualquer intenção de ofender. Mas William não acreditou. A explicação soava demasiado conveniente, demasiado ensaiada. Kate não levantou a voz, apenas murmurou, com os olhos marejados: "Era para ficar na família, na nossa família." Quando a reunião terminou, nada mais foi igual. Fendas invisíveis haviam se aberto dentro da monarquia. E, embora o mundo continuasse a ver sorrisos perfeitos e aparições impecáveis dentro dos palácios, a confiança tinha se desfeito em silêncio. Uma joia que outrora adornara o peito de Diana, agora brilhava na neta de Camila. Mas poderá ela realmente carregar o peso do que aquilo representa? Que parte do legado de Diana ainda vive dentro daquela safira? Princesa Diana, a compaixão que coroou um coração comum, a compaixão da princesa Diana, ultrapassava as muralhas do palácio. Ela era movida não por obrigação, mas por empatia genuína. Quer estivesse a confortar sem-abrigo, a sentar-se junto de doentes terminais ou a segurar a mão de alguém em sofrimento, irradiava uma ternura que dissolvia qualquer distância. As suas visitas eram muitas vezes fotografadas, mas quem a conhecia sabia que não o fazia por publicidade. Funcionários de hospitais contavam que, por vezes, Diana aparecia de surpresa ao entardecer, longe das câmaras, apenas para passar tempo com pacientes que mais precisavam de consolo. Quando entrava numa sala, a atmosfera mudava. O seu riso, a leveza e a sinceridade iluminavam os espíritos de todos. Tratava a todos, desde convidados reais até aos mais humildes pacientes, com a mesma delicadeza. Para ela, a bondade não era dever real, era instinto humano. Uma vez disse: "Todos precisam de se sentir valorizados." E não foram apenas palavras, ela vivia-as todos os dias. Apesar de sofrer com a pressão implacável da imprensa, Diana compreendia o poder dos mídia quando usados para o bem. Transformou as câmaras, outrora instrumentos do seu tormento, em ferramentas de sensibilização. Num tempo em que o medo e a ignorância cercavam o HIV, tornou-se uma das primeiras figuras públicas a quebrar o estigma. Ao abraçar e tocar pessoas que viviam com SIDA, enviou ao mundo uma mensagem poderosa: a compaixão não contagia doenças, mas a ignorância sim. Esse simples gesto de humanidade alterou para sempre a percepção global da epidemia. Mas o seu espírito corajoso não parou por aí. Em zonas devastadas pela guerra, onde minas terrestres continuavam a ceifar vidas inocentes, encontrou outra causa a que dedicar-se. Ficou horrorizada ao ver tantas crianças morrerem por explosivos esquecidos
muito depois de os conflitos terminarem. Em 1987, ao caminhar por um campo minado desativado em Angola, vestida com um colete de proteção e um olhar sereno, Diana tornou-se o símbolo vivo da empatia em ação. Muitos acreditam que o seu envolvimento foi decisivo para o Tratado de Ottawa, que proibiu globalmente o uso de minas antipessoais. O que tornava Diana única era a sua humanidade. Ela apagava a linha entre realeza e realidade, lembrando ao mundo que a verdadeira grandeza não reside em coroas, mas em corações compassivos. De Londres a Los Angeles, pessoas de todas as origens viram nela algo raro, uma princesa que compreendia a dor, que escutava, que cuidava. Tornou-se, não por título, mas por verdade, a princesa do povo. Como disse um comentador após a sua morte, ela pode nunca ter sido rainha de Inglaterra, mas será para sempre a rainha dos nossos corações. A bondade de Diana transformou a realeza em humanidade, tornando-a a verdadeira rainha do mundo. Mas agora, a sua joia mais querida ressurgiu no peito da neta de Camila. Conseguirá Camila defender a sua família perante esta tempestade? Ou a sombra do passado de Diana continuará a pairar sobre a coroa? Vamos então mergulhar na confrontação à porta fechada. O momento em que lealdade, legado e traição colidiram dentro de Clarence House. Ao longo dos anos, aquela residência tinha suportado murmúrios, tensões e segredos, mas nada se comparava ao que estava prestes a acontecer. Por detrás das suas portas imponentes, trancadas a 7 chaves, o ar estava pesado, carregado de raiva contida e incredulidade silenciosa. Parecia que até as paredes sabiam que, ali dentro, a história estava a ser reescrita em silêncio. Sentado à mesa de carvalho polido, o príncipe William mantinha uma postura rígida, o maxilar cerrado e o olhar incandescente. Uma mistura de frustração e determinação. Do outro lado, a rainha Camila conservava a compostura habitual, o exterior sereno que mal conseguia esconder a irritação que tremeluzia nos seus olhos como uma brasa escondida. Entre os dois, Kate Middleton permanecia de pé, em silêncio, segurando entre os dedos uma fotografia do broche de safira, o mesmo que pertencera a Diana, a princesa que o mundo nunca esqueceu. Os seus olhos, brilhantes mas cansados, evitavam o contato direto. O peso do momento impunha respeito e dor. O silêncio prolongou-se de forma quase insuportável até que William o quebrou, com voz baixa e controlada, cada palavra escolhida como uma lâmina. Aquela safira era da minha mãe. O nome Diana ecoou na sala, carregado de reverência e luto não dito. Como é que foi parar ao pescoço da sua neta?
Camila respondeu com calma, estudada, quase ensaiada. Sugeriu que a jovem Lola talvez tivesse pegado no broche por engano, sem qualquer má intenção, apenas um gesto de carinho. Mas o olhar de William, firme e implacável, revelava incredulidade. Ele via através das palavras cuidadosas, do tom medido, da falsa serenidade. Era tudo demasiado perfeito, demasiado preparado. Uma máscara construída para esconder algo mais profundo. Kate baixou o olhar para a fotografia. Quando falou, a sua voz era tão suave que quase se confundia com o som do relógio da sala, mas cada sílaba carregava o peso de uma traição. Era para ficar na família, na nossa família. As palavras tremiam, não de medo, mas da dor que só uma quebra de confiança pode causar. Seguiu-se um silêncio espesso, o tipo de silêncio que diz tudo, que marca o fim de uma era. Quando as portas se fecharam atrás deles, ficou suspenso no ar um veredicto invisível. Uma linha havia sido traçada no coração da monarquia. Lealdades haviam mudado. A confiança quebrara-se e o poder deslocara-se subtilmente, de forma irreversível. Todos naquela sala sabiam que nada voltaria a ser igual. Camila enfrentara a acusação, mas não conseguira defender a neta. Haveria mais por detrás desta história? Seria possível provar a verdade sobre a joia desaparecida? A carta que quebrou o silêncio e revelou a verdade oculta. Semanas passaram. A tempestade que abalara a Casa Real começou lentamente a dissipar-se. Os tabloides voltaram-se para novos escândalos, o clamor público enfraqueceu e o palácio, sempre impecável, retomou o seu ritmo de aparente normalidade. Para o mundo, a calma tinha regressado. Mas sob a superfície, a tensão persistia. Uma inquietação discreta, impossível de apagar. Então, numa manhã fria e clara, um envelope simples chegou a Kensington Palace. Não tinha marca nem selo oficial, apenas uma caligrafia trêmula e uma dedicatória. A Sua Alteza, a Princesa de Gales. À primeira vista, parecia apenas mais uma carta de um admirador ou simpatizante, mas o que estava dentro voltaria a abrir feridas que a família real tentara cuidadosamente fechar. A carta vinha de uma jovem estudante, mal saída da adolescência, que havia trabalhado como voluntária num dos eventos de caridade organizados pela rainha Camila. A sua escrita, incerta, mas corajosa, tremia nas linhas. Pedia desculpa por invadir a privacidade da princesa, mas confessava que não conseguia mais guardar silêncio. O que presenciara semanas antes pesava-lhe na consciência. Descrevia que, no final de um evento beneficente tranquilo, uma das assessoras pessoais de Camila aproximara-se de Lola Parker B.S., a neta da rainha,
e entregara-lhe uma pequena caixa de veludo. Segundo seu relato, a mulher sorrira calorosamente e dissera: "É um presente especial da tua avó." A rapariga não pensou muito nisso naquele momento, até ver, dias depois, as manchetes e a fotografia que incendiou o mundo. Só então percebeu o que realmente tinha testemunhado. Movida pela culpa, escreveu à princesa Kate para contar a verdade. Aquele único parágrafo transformou rumores em certezas. O broche de safira não fora emprestado por engano, nem perdido num descuido. Tinha sido oferecido, tinha sido deliberadamente e em silêncio passada de uma parte da família real para outra, como se o seu legado pudesse simplesmente ser reescrito. O príncipe William leu a carta em silêncio. Uma vez, 2 vezes. O seu rosto endureceu não de raiva, mas de algo muito mais perigoso: determinação. A verdade tinha finalmente encontrado o seu caminho até eles, não através de escândalos ou investigações, mas pela coragem de uma jovem comum que valorizou a honestidade mais do que qualquer protocolo real. William passou a carta a Kate. À medida que os olhos dela percorriam as palavras trêmulas, o peso de tudo aquilo caiu sobre ambos. O que antes era dor transformou-se em clareza. Eles compreenderam o verdadeiro significado daquela revelação. Dentro da grandiosidade da monarquia, até entre aqueles que partilhavam o mesmo sangue, a confiança era um tesouro mais frágil do que qualquer joia da coroa. O palácio nunca divulgou um comunicado. A imprensa nunca soube da verdade. Oficialmente, o caso foi encerrado, selado atrás de portas douradas e sorrisos ensaiados. Mas, a partir desse dia, William e Kate começaram a afastar-se. Evitavam certos jantares, certas reuniões, certas pessoas, não por amargura, mas por compreensão. Perceberam que alguns laços devem ser protegidos, especialmente quando já houve quem tentasse roubá-los. Uma carta secreta expôs uma traição real, transformando o silêncio em verdade. Mas como enfrentar essa traição? Camila enfrentaria as consequências das suas ações? Ou a verdade seria, mais uma vez, enterrada sob o peso das tradições? A rainha que perdeu a coroa dos corações. A queda de Camila não veio acompanhada de manchetes gritantes nem de humilhação pública. Chegou em sussurros suaves, frios, cortantes. Ela já tinha enfrentado a ira do mundo, resistido a décadas de escárnio e escândalo, e mesmo assim surgira vitoriosa, coroada ao lado do rei Carlos, uma coroa que outrora parecera impossível de alcançar. Mas desta vez, a tempestade não rugia do lado de fora dos portões do palácio. Nascia lá dentro, discreta, mas devastadora. Não houve protestos, não houve alvoroço mediático. Houve apenas silêncio, aquele tipo de silêncio que pesa mais do que 1000 palavras. O afastamento de William não foi acidental, foi medido,
intencional e absoluto. O tom, antes cordial, tornou-se formal. As visitas rarearam. A confiança desapareceu. Kate, sempre graciosa, dizia pouco. Mas o seu silêncio falava por ela. Os olhares, outrora quentes e cúmplices, tornaram-se neutros, quase impenetráveis. E quando se cruzavam em eventos oficiais, cada sorriso cortês carregava o peso do que estava quebrado e jamais poderia ser consertado. Até o rei Carlos, firme na sua lealdade conjugal, sentiu a mudança no ar. Tentou manter a família unida, mas percebia que algo se deslocara subtilmente, um desvio de corações. O povo, que começara a aceitar Camila com cautela, voltou a olhar para ela com desconfiança renovada. A memória de Diana, reacendida pelo escândalo, pairava como uma sombra que a monarquia nunca conseguiria dissipar. Dentro das paredes douradas do palácio, Camila encontrou-se cada vez mais sozinha. O telefone tocava menos. Os convites chegavam tarde, quando chegavam. A agenda, antes repleta de compromissos e recessões, agora exibia espaços vazios que ela não sabia como preencher. Passava as noites no seu salão privado, diante da lareira, observando o fogo dançar enquanto o silêncio ecoava pelos corredores que antes vibravam com poder. E havia também as fotografias, velhas recortes de jornais e capas de revistas mostrando Diana, radiante, intocável, com o mesmo broche de safira, agora manchado pelo escândalo. Cada vez que os olhos de Camila pousavam nessas imagens, sentia o peso do passado esmagá-la. Aquela joia deixara de ser apenas uma peça de luxo. Tornara-se um símbolo de confiança traída de uma história que se repetia na sua forma mais cruel. A rainha que um dia desafiara a opinião pública e vencera, agora era perseguida por ela. Fofocas ela podia ignorar. Manchetes podia suportar. Mas isto, o frio e deliberado distanciamento do seu enteado e da sua nora, era diferente. Era pessoal. O silêncio entre William e Kate tinha mais poder do que qualquer jornal poderia imprimir. E foi nesse silêncio que Camila finalmente compreendeu algo que nunca antes entendera. O verdadeiro poder real não reside na coroa, mas nos corações daqueles que a aceitam. O poder verdadeiro nunca se sustenta em coroas ou títulos, nem no esplendor das cerimônias. Ele vive nos corações do povo e no respeito daqueles que estão mais próximos do trono. E pela primeira vez, Camila percebeu que já não possuía nenhum dos dois. A rainha agora enfrentava as consequências das suas próprias ações. Mas o broche de safira regressaria alguma vez à sua legítima dona? E como poderia um único escândalo mudar o futuro da monarquia? A ascensão do herdeiro silencioso? Tudo aconteceu sem aviso, sem notícias de última hora, sem comunicado oficial, sem cerimônia real. Apenas uma fotografia discretamente divulgada pelo palácio numa fria manhã de outono. À primeira vista, parecia uma imagem comum.
O príncipe e a princesa de Gales, de pé num jardim iluminado pelo sol, rodeados pelos filhos. As folhas douradas emolduravam a cena com perfeição. Os seus sorrisos eram suaves e autênticos, como se todo o caos do mundo exterior tivesse por um instante desaparecido. Mas para quem olhava com atenção, havia algo muito mais profundo escondido naquela serenidade. Um poder silencioso. Preso com delicadeza ao vestido elegante de Kate brilhava um broche de safira que cintilava com algo além da beleza. Era o broche de Diana, o mesmo que em tempos simbolizara amor e escândalo, perda e legado. Antes fora o centro de sussurros e corações partidos. Agora reluzia novamente à luz do sol, restaurado ao seu lugar de origem, redimido no seu significado. O palácio não disse uma única palavra. A fotografia foi publicada sem legenda, sem explicação, sem alarde, mas não precisava de palavras. A sua mensagem era mais forte do que qualquer comunicado. Dignidade, perdão e força tranquila. Era um lembrete de que, num mundo seduzido pelo ruído e pelo escândalo, a graça ainda podia falar mais alto que a raiva e o amor podia silenciar até os rumores mais ensurdecedores. Em minutos, a imagem correu o mundo, iluminou as redes sociais, dominou ecrãs de televisão, espalhou-se por continentes. Mas a reação não foi de choque, foi de admiração. As pessoas não viram tensão nem vingança, viram união, serenidade e resiliência. A expressão calma de Kate e a presença firme de William contavam uma história que o mundo inteiro compreendeu de imediato. A tempestade passara e a paz regressara. Pela primeira vez em muito tempo, a monarquia parecia sólida, não por causa do protocolo real, mas por causa de uma verdade humana. A safira, outrora símbolo de traição, tornara-se algo muito maior. Uma ponte entre a memória de Diana e a nova geração. Falava de cura, de legado recuperado, de um amor que se recusa a desaparecer. Dentro do palácio, a mudança era palpável. As conversas tornaram-se mais contidas, os olhares mais longos. Entre William e Camila, as palavras eram poucas, mas o significado imenso. Algo invisível tinha mudado. O equilíbrio do poder. O tom do respeito já não se tratava de quem usava a coroa, mas de quem conquistava os corações. Camila, outrora o pilar discreto por trás do rei Carlos, agora sentia-se ofuscada pela força tranquila de William e Kate. Aquela única fotografia falou mais alto do que qualquer confronto poderia. Declarou, subtil, mas inequivocamente, a transferência de influência e afeto. Em silêncio, o mundo compreendeu quem verdadeiramente detinha os corações e a confiança do povo. A nova geração real. E assim, sem uma única palavra, William e Kate não recuperaram apenas uma joia. Reivindicaram um legado. Transformaram o escândalo em símbolo, a perda em renascimento. O mundo já não via apenas soberanos presos a títulos, mas herdeiros definidos pela graça.
A coroa podia continuar sobre outra cabeça, mas o coração da monarquia batia agora, silenciosa e poderosamente, no deles.